Ô glória, a paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma live que estamos fazendo aqui hoje no Facebook, né, do Pastor Weber. Eu quero dizer a todos aí, em nome de Jesus, que vou estar entrando e participando desta live. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus e a você, meu amado irmão, que vai estar participando conosco desta live. Nós mudamos de plataforma, querido. Oração e Palavra agora está sendo feito lá no Instagram. Todo meio-dia nós estamos fazendo. Hoje, né, nós não podemos fazer meio-dia, né? Ainda hoje nós estávamos um pouco debilitados, né? Ontem senti muitas dores, né? Mas graças a Deus a sua misericórdia me alcançou mais uma vez e estamos aqui, queridos, vivos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, fazendo mais uma live, e Deus é fiel. Então eu vim fazer esta live aqui no Facebook, mas também para frisar isto. Nós estamos fazendo, queridos, Oração e Palavra no Instagram. Oração e Palavra está sendo feito no Instagram ao meio-dia, tá bom? Então eu peço você que está me vendo, me ouvindo agora nesse momento, que você possa compartilhar, né, em nome de Jesus Cristo, essa informação, que você venha me seguir lá na plataforma do Instagram, né, e que possamos, em nome de Jesus Cristo, né, alcançar mais vidas e pessoas através desta outra plataforma. Amém? Eu creio que Deus há de abençoar poderosamente a sua vida. Então também quero te convidar, querido, a estar compartilhando esta live agora, neste momento aí no teu WhatsApp, no teu Facebook. Eu creio que Deus há de falar conosco através da sua palavra. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, fazer que nem os irmãos te ligam no mistério agora. Em nome de Jesus, creia que Deus há de falar com você poderosamente através da palavra do Senhor. Antes de qualquer coisa, vamos orar, meus irmãos. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, meu Pai, por mais esta rica oportunidade que o Senhor está nos dando, Senhor Deus, mais um dia de vida, mais um dia, Senhor Deus, que o Senhor permitiu que viéssemos estar vivos. Mais um dia a tua misericórdia nos alcançando, permitindo, Senhor, que façamos o teu querer e a tua vontade. Pai, toma esta live, meu Pai, em tuas mãos, que tudo seja feito conforme o teu querer e a tua vontade. Que eu diminua e tu cresça, tira-me da tua aljava e me lança como flecha, para que o alvo seja alcançado e muitas vidas sejam, meu Pai, ali, meu Pai, libertas pelo poder da palavra, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, não aquilo que nós, como seres humanos, queremos, mas sim o que tu queres, Senhor. Que nossa mente e coração estejam em tuas mãos, pois ouvir, guardar, cumprir e praticar a tua palavra é o que queremos, Senhor. Sê conosco, meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus, né, meus irmãos? Que maravilha, né? Queridos, o Senhor colocou uma palavra em nosso coração. Eu quero estar compartilhando esta palavra com vocês, amém? Abra sua Bíblia comigo agora, nesse momento, na segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3. Amém, queridos? Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, vamos ler 2 versículos apenas. Vamos ler o versículo 9 e vamos ler o versículo 18. Amém? Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, vamos ler o versículo 9 e o versículo 18.
está escrito assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham arrepender-se. Versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém, queridos? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, o texto que o Senhor colocou em nosso coração é um texto que nos traz muita alegria. Nós vemos aqui o apóstolo Pedro falando sobre promessas do nosso Deus, sobre o desejo que está em seu coração e nos dando conselhos, nos exortando a estar buscando dia após dia o conhecimento do Senhor. E tudo isso, querido, traz uma alegria em nosso coração. Por quê? Porque nós sabemos, querido, que neste presente momento agora, aonde estamos vivenciando, os últimos dias, aonde cremos que a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está muito próximo, então nós estamos vivenciando aí sim o princípio das dores, estamos vivenciando sim o acontecimento que precede a vinda do Senhor Jesus, estamos vivenciando momentos aonde a Bíblia nos mostra que nestes últimos dias aconteceriam de muitos estarem seguindo o caminho da apostasia, de infelizmente muitos estarem adentrando pela porta larga, onde vemos muitos infelizmente também dando ouvido a falsos profetas, como a Bíblia mesmo nos ensina, que nos últimos dias muitos procurarão mestres para si, pois o evangelho genuíno ele produziria comichão nos ouvidos dessas pessoas que não suportam ouvir a palavra do Senhor em si, porque a palavra do Senhor em si, ela não vem apenas trazer conforto para a alma, mas também ela vem trazer transformação, confronto, mudança. É justamente algo que vem verdadeiramente de encontro à natureza pecaminosa de todo ser humano. Então, quando nós alimentamos mais a nossa natureza carnal e deixamos a natureza do Espírito ser subjugada pela nossa carnalidade, nós, quando lemos a Bíblia, muitas vezes achamos o seu discurso até que pesado demais e pegamos apenas o discurso que nos trazem bem a alma. São aqueles discursos aonde a Bíblia nos aponta uma bênção, aonde a Bíblia diz que vai nos trazer milagres e muitas outras coisas boas. Agora, quando chega na parte da exortação, quando chega na parte aonde o Senhor Deus, olha, tem que mudar aqui, tem que fazer diferente, não pode continuar desta forma, isto que você está praticando é errado, isto que você está fazendo é errado. Se você continuar vivendo deste jeito, só existe um lugar para você ir, e é o inferno. E o que me choca nestes últimos dias é que quando você fala a palavra inferno, para muitas pessoas ainda, esta palavra traz um choque. E eu não sei por que isso acontece, porque é muito interessante você ver as pessoas crendo num céu, crendo que existe um lugar abençoado, preparado para todos, aonde é um lugar não apenas de descanso, mas de paz, alegria. É um local onde você viverá com o nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo para todo sempre. Então, quando você vê o olhar das pessoas falando do céu, você percebe o quão alegre, eu vou colocar esse alegre entre aspas, quão alegres eles ficam. O problema é quando você menciona o inferno e as pessoas agem nos dias atuais como se não houvesse o inferno, só houvesse céu. Eu sei que o que eu possa falar aqui vai até trazer um pouco de desconforto, mas aguenta aí, irmão. Eu vejo muitas pessoas hoje que infelizmente quando morrem, e morrem, eu digo isso com um sentimento muito triste em meu coração, pessoas quando morrem sem Cristo, queridos, quando uma pessoa morre sem Cristo, infelizmente, eu lhe digo isso, irmão, só existe um lugar para ela ir. Se uma pessoa se suicida, só existe um lugar para ela ir. Se uma pessoa vive uma vida afastada de Deus, uma vida devassa, uma vida de prostituição, uma vida de promiscuidade, aonde ela levou mais em consideração os seus desejos carnais, os seus desejos ocultos, aonde ela pensou mais no seu bel prazer do que propriamente no Senhor nosso Deus, ela só tem um lugar para ir. Ah, pastor, mas ela foi uma boa pessoa, ela era uma boa pessoa, ela era desse jeito, ele era deste jeito, mas era uma boa pessoa. Ele não matava, não roubava, verdade, ele podia até não matar, mas assassinou o Espírito Santo dentro de si e passou a vivenciar uma vida carnalmente, sabe? Era uma pessoa boa em si, mas esta bondade também vinha acompanhada com uma falsa moralidade, pois tudo que fazia arrancava aplausos, arrancava elogios e querendo esta pessoa admitir ou não, esses elogios e esses aplausos enchiam o seu ego tão frágil. E infelizmente estas pessoas viveram uma vida dissoluta, uma vida onde não buscavam verdadeiramente a Deus, mas olhavam para Deus apenas como um ser que era Deus no céu e eles na terra e pronto. Eles não buscavam ter um vínculo e uma intimidade com Deus. Então a Bíblia mesmo nos ensina que Deus, devido à malignidade dessas pessoas, os entregou às suas paixões, aonde Deus diz: quer continuar desse jeito? A decisão é sua. Como diz no livro de Apocalipse: se quer se sujar, meu filho, quem está sujo quer se sujar, suje-se mais ainda. Então, queridos, quando nós percebemos que neste presente século as coisas estão acontecendo assim, nós temos que verdadeiramente levar em consideração as nossas vidas e o nosso relacionamento com Cristo. Quando eu vejo o apóstolo Pedro, homem que teve a sua vida, teve a sua trajetória mudada, transformada pelo Espírito Santo, por Jesus, nós vemos, inclusive até mesmo você lendo os evangelhos, você percebe aí a grande transformação que foi a vida do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, homem ranzinza, homem bruto, homem sem tato, homem sem... quando eu digo sem sensibilidade, irmão, não é que Pedro não fosse sensível, mas Pedro era aquele homem matuto, sabe? Não tinha um conhecimento adequado de certos costumes, mas em contrapartida era sincero em seus sentimentos.
Então você percebe aí este apóstolo sendo chamado por Jesus com um grande propósito. Talvez as pessoas olhassem para Pedro e, se fossem colocar Pedro numa sala numa antessala de escolha para ver se serviria ou não para ser apóstolo, talvez nós como homens não escolheríamos Pedro. Talvez nós como homens olhássemos para Pedro, olhássemos para as suas debilidades, para o seu jeito de ser, para a forma dele se comportar, e nunca escolheríamos Pedro. Mas o que mais é a especialidade de Jesus é justamente essa: é escolher alguém não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que está dentro do seu coração. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, meu irmão. Talvez algumas pessoas tenham te olhado, tenham te visto e não dão nada para você, mas eu quero dizer a você, querido, que o próprio Cristo, Ele não olha para a tua aparência, Ele não olha para a tua capacidade, Ele não olha para o teu intelecto ou para a tua voz, se ela é bonita, grave, fina, alta. Ela não olha para esse tipo de coisa, Ele não olha para esse tipo de coisa, mas o meu Senhor, Ele olha para o teu coração, Ele olha para o íntimo, para aquilo que está aqui dentro. Ele, inclusive, quando tu estás orando ou quando tu estás chorando, Ele não ouve as tuas palavras, mas Ele consegue ouvir o palpitar do teu coração e as tuas lágrimas que vão descendo. Então, se Deus te escolheu e te chamou, querido, foi com um determinado propósito. Pastor, mas está difícil, eu sei. Pastor, mas está complicado, eu sei. Pastor, ninguém acredita em mim, eu sei. Ainda que ninguém acredite, ainda que ninguém veja nada em você, porém há um Deus nos céus, debruçado na janela da eternidade, olhando para a tua vida com um sorriso de orelha a orelha, dizendo: meu filho, vai, porque eu sou contigo. Meu filho, vai e não te preocupes, porque eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Eu colocarei o meu espírito sobre ti, eu colocarei as minhas palavras em tua boca, e aquilo que tu falares será eu dizendo. Aonde eu te enviar, tu irá. Aonde eu te mandar ir, tu irá. E ali tu pregarás aquilo que eu te ordenar. Oh, aleluia. Talvez ninguém desse nada por Pedro, mas Jesus olhou para ele e disse: Pedro, vinde após mim, eu vou te fazer pescador de homens. Aleluia. E aí, queridos, você percebe a maravilhosa mão do Todo-Poderoso, tirando Pedro, para o acompanhar. E a gente conhece a trajetória dele, é uma trajetória muito parecida com a nossa. Eu escolhi, movido pelo Espírito Santo do Senhor, falar sobre estes momentos do nosso apóstolo Pedro, pois foram vivências, e experiências que ele teve muito interessantes. A primeira experiência, como falei a princípio, foi a do chamado, aonde a Bíblia nos mostra que Pedro saiu, para fazer o seu trabalho de costume. Ele era pescador, e ele saiu a noite toda para pescar e não conseguiu pescar nada. Foi uma noite ruim, mas uma noite ruim não quer dizer que ele vai desistir de pescar no outro dia. Não, apenas foi uma noite que ele não conseguiu nada. Mas a Bíblia diz que Jesus se aproximou ali do local onde ele estava, inclusive estavam até lavando as redes para guardar. E Jesus olhou assim, eu vou falar com as minhas palavras, tá, meus irmãos? Mas Jesus olhou assim e disse: por que vocês estão lavando as redes? Ainda não é o momento de vocês lavarem as redes. Aí eu imagino Pedro olhando: mas Senhor, a gente já tentou pescar e não conseguiu nada. Aí Jesus olha para ele e diz: vocês tentaram pescar, mas tentaram com as suas próprias forças. Que tal vocês agora, a partir deste momento, seguir uma orientação minha? Você pegou aí, meu irmão? Olha aqui dentro da bolota do meu olho.
Para de seguir apenas as forças dos teus braços. Para de querer fazer as coisas somente da tua vontade, do teu querer. Que tal a partir de hoje, agora, nesse momento, seguir a direção do Senhor, né? Você já tentou de tudo quanto foi forma do teu jeito. Que tal tentar do jeito de Deus agora? E aí a Bíblia diz que Pedro, ouvindo ao Senhor Jesus, foi para mais profundo, atirou a rede e ao lançar a rede ele fala aquela palavra abençoada, aquela palavra que todos nós conhecemos, né? Onde Pedro diz: Senhor, eu trabalhei a noite toda e não peguei nenhum peixe, porém sobre a tua palavra, porque tu está me mandando, Senhor, eu vou fazer. E o que é interessante é que Pedro, o seu lado humano, quando Jesus disse para ele, lance a rede, o lado humano de Pedro disse: a gente não vai pegar nada, eu já fiz isso. Agora olha a situação. Da mesma forma que Jesus mandou Pedro jogar a rede, antes Pedro já havia jogado, porém ele havia jogado sem estar sobre a direção de Jesus, e ele não pegou nada. Agora é diferente, ele está sobre a direção de Cristo, e Cristo disse a ele: jogue a rede. Há uma grande diferença, querido, de você fazer as coisas sem direção de Deus e fazer as coisas com a direção de Deus. E aí, tendo uma coisa, Pedro, quando jogou as redes, a Bíblia diz que vieram muitos peixes e o barco quase foi a pique. Chegando na margem, Jesus se afastou um pouco do barco e Pedro foi até ele e disse: Senhor, te afasta de mim, Senhor, pois eu sou o homem pecador. Foi quando Jesus olhou para ele e disse: Pedro, eu quero que tu me sigas, porque a partir de hoje tu não vai pescar mais peixe, tu vai ser pescador de homens. E ali Pedro começou a andar com Cristo. Tu queres saber qual foi o primeiro embate, um dos primeiros embates de Cristo em relação, né, a Jesus e os discípulos e a sua caminhada? Pedro, como eu disse a princípio, era um homem matuto, né? Porém, um homem, embora seja ríspido, mas é um homem de caráter. Ele falava na frente, ele não tinha esse negócio não. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele veio salvar, ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então, quando o Senhor Jesus Cristo foi passando e foi convocando aqueles que deveriam segui-lo, um dos que Cristo chamou talvez não agradasse a Pedro. Lembra do que eu falei no começo? Que talvez algumas pessoas olhassem para Pedro e nunca escolheriam ele. O mesmo critério, Pedro, ele também, como ser humano, usava esse tipo de coisa. Ele pensava: não é qualquer pessoa que vai seguir o mestre, né? Então eu imagino Pedro sem entender o porquê de Cristo ir até o local aonde se cobrava impostos. E eu imagino Pedro perguntando: o que será que Jesus veio fazer aqui? Só que Jesus foi adentrando até um determinado local e parou bem na frente de uma banca. E ali eu pensei que ele fosse repreender ali o publicano, fosse repreender ali aquele traidor, mas na verdade Jesus não fez isso. O que Jesus olhou para ele, né, e disse: Levi, segue-me. Eu imagino Pedro olhando para aquela situação ali e dizendo: mas como é que pode? Como é que pode Jesus escolher aquele camarada ali para seguir ele? Aí eu vou falar aqui em tese no pensamento humano. Poxa,
Como é que pode Jesus escolher aquele camarada ali? Eu, tudo bem, Deus escolheu a mim, mas ele, né? Você conhece? Você conhece uma situação assim? Hã? Quer dizer que quando Deus chamou você, tudo tranquilo, não? Você merecia, né, crente? Agora quando Deus escolhe outro, chama outro, não, aquele ali não. Por que Deus escolheu aquele ali? Se eu sou muito mais capacitado que ele, se eu tenho muito mais inteligência que ele, se eu sei fazer melhor tudo aquilo que ele faz. Você conhece pessoas que são assim? Pedro disse, como é que pode chamar um publicano, chamar um traidor do nosso povo? Só que, da mesma forma que Jesus usou de misericórdia e escolheu a Pedro, ele também chamou Levi. E o que é interessante é que quando Levi convidou a Cristo para ir até a sua casa, Jesus aceitou. Isso não diz a Bíblia, mas eu imagino todos adentrando a casa, né? Todos não, mas eu imagino Jesus adentrando a casa do publicano Levi e alguns ficarem de fora ou até mesmo só na porta olhando, onde dizia, eu não vou entrar aí não. Aí só tem prostituta, aí só tem pecadores. Eu não vou entrar aí não. Só que Cristo mesmo disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele não veio chamar os justos ao arrependimento, mas sim os pecadores. E estando ali naquele momento, ali naquele local, Jesus começou a falar do seu amor, a falar sobre o reino de Deus, ali no meio daquelas pessoas. Onde aquelas pessoas foram envolvidas com o poder da palavra do Senhor. Eu não sei, escute o que eu vou lhe dizer. Eu não sei como Pedro reagiu àquilo, mas você percebe Pedro conversando com Cristo depois de alguns momentos? Pedro chegando para Cristo e dizendo assim, Senhor, eu queria conversar contigo. E Jesus Cristo, fale Pedro, eu estou lhe ouvindo. Senhor, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? 7 vezes? Jesus dando um sorriso, dizendo assim, não Pedro, não te digo eu apenas 7, mas 70 vezes 7. Eu imagino que naquele momento em diante, Pedro passou a olhar algumas outras pessoas e circunstâncias de uma outra forma. E você percebe Jesus tendo experiências com Pedro de inúmeros momentos, aonde Pedro fala que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Pedro corta a orelha de Malco. Pedro nega Cristo 3 vezes. Então a gente percebe aí várias histórias, né, que aconteceram em meio à chamada de Pedro. Mas o texto que nós lemos aqui diz assim: Pedro, o apóstolo Pedro dizendo, o Senhor, ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Queridos, lembra quando Jesus Cristo disse a Pedro, tu não serás mais pescador de peixes, mas tu serás pescador de homens. Irmãos, eu imagino o coração de Pedro da primeira vez que ele falou sobre o amor de Cristo, ali no dia de Pentecostes em Jerusalém, aonde ele abre a sua boca e faz o seu primeiro discurso. E a Bíblia menciona que 3.000 pessoas conheceram ao Senhor Jesus através da pregação de Pedro.
onde Pedro lançou as redes e arrebatou ali 3.000 pessoas. Quando Pedro, isso vou dizer eu, querido, com as minhas palavras, mas eu imagino que quando Pedro fez isso, quando aconteceu isso, eu imagino o Espírito Santo indo no ouvido de Pedro, né, usando, creio eu, a voz de Cristo, aonde Pedro ouviu a voz do Senhor, dizendo assim: e aí, Pedro, eu sou fiel ou não sou? Não te disse que eu ia te fazer pescador de homens? Queridos, passou-se mais de 3 anos, mas esta promessa se cumpriu na vida de Pedro, e continuou mais ainda, pois Pedro ali foi um dos alicerces da igreja, e Pedro continuou pregando, continuou falando do amor de Jesus, conseguindo ganhar inúmeras pessoas. Talvez o Senhor Jesus tenha feito, o Senhor Deus tenha feito uma promessa para você, meu amado irmão. E talvez você esteja dizendo assim: pastor, mas está demorando muito. Poxa, Senhor, eu já esperei tanto. Irmãos, não tenha essa promessa por tardia. Confia no Senhor, confia em Deus, acredita. A Bíblia diz em Números 23:19 que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito, Ele cumpre. Tendo falado, Ele vai realizar, Ele vai fazer. E o que mais Pedro fala neste texto é quando ele diz: não tenha por tardia as promessas do Senhor, pois Ele é longânimo, Ele é paciente para convosco. Essa outra parte aqui ele fala da promessa maior. Ele é paciente para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas todos se arrependam. Entenda uma coisa, irmão: existem pessoas que ainda não foram tragadas, pois o Senhor está tendo longanimidade, o Senhor está tendo paciência. O desejo do coração do Senhor é que esta pessoa se arrependa e venha, entendeu, ser salva pelo seu amor. E aí é por isto que ele diz assim no versículo 18: mas antes que se crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim como agora e para sempre. Queridos, as pessoas levam este texto de uma forma talvez um pouco confusa, e eu lhe digo por quê. Quando a Bíblia fala de crescer na graça e no conhecimento, muitos olham por esse lado de graça acerca do poder que nós falamos, o poder pentecostal, e muitas pessoas levam em consideração esta palavra, sabe, graça, o poder, a unção, a glória, e na realidade não é nada disso. Crescer na graça é continuar caminhando e trilhando o caminho do Senhor Jesus através da luz da palavra, que é lâmpada para os nossos pés, para nós não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. E quando a Bíblia nos diz crescendo no conhecimento, este crescer no conhecimento é você crescer no teu relacionamento e conhecimento de Cristo. É o teu relacionamento com Cristo. É você orar mais, é você ser mais íntimo de Cristo, é você conversar mais com Ele, é você procurar seguir mais os seus princípios. Isto, querido, é crescer na graça e crescer no conhecimento. Então que possamos, em nome de Jesus, não ter as suas promessas por tardia e crescer em graça e em conhecimento dEle,
para que o nosso relacionamento se estreite dia após dia. Bem, queridos, você recebe essa palavra, você crê nisto. Deixa eu orar pela tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, meu Pai, por esta palavra. Te agradecer, Senhor Deus, por mais este dia a qual o Senhor falou conosco, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Abençoa poderosamente a cada um que esteve vendo e ouvindo esta live. Se conosco, meu Pai, eu te peço e te agradeço. Dai-nos, Senhor Deus, mais e mais de tua presença e nos abençoa, meu Pai. Dai-nos, Senhor Deus, uma noite abençoada, cheia de paz e de alegria no teu Santo Espírito. Muito obrigado, meu Pai. Mais uma semana de vitória, uma semana abençoada para todos aqueles que estão, Senhor Deus, em ti, meu Pai. Guarda, protege, livra de todo mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Que maravilha, né, queridos? Em nome de Jesus, estar na presença do Senhor. O Senhor possa te abençoar, que a graça de Deus esteja sobre a tua vida e que o Espírito Santo te conduza dia após dia. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã com mais uma oração em palavra. Já no Instagram, entenda isso, estamos fazendo oração em palavra no Instagram. Vai ser ao meio-dia, tá? No Instagram do Pastor Weber, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.